vale realmente a pena fazer a faculdade de Biologia na modalidade EAD? Bora comigo que nesse vídeo eu te conto. Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Biologia e eu tô agora no meu 4º semestre da faculdade e eu sempre recebo e vejo vários tipos de comentário perguntando se a faculdade de Biologia EAD, né, modo à distância, vale a pena, que é a única opção que tem, será que faz, será que não faz? Então nesse vídeo eu resolvi trazer algumas dicas para te ajudar aí nessa escolha. Então, bora comigo? A real é que essa é uma escolha assim muito pessoal de cada um, né? Tem que considerar vários fatores aí, mas eu trouxe aqui algumas assim informações a se pensar na hora de escolher se essa é a faculdade ideal para você, se é a melhor escolha também. E a primeira então é a questão da flexibilidade. Porque você não tem dia, não tem hora e não tem lugar para estudar. Isso eu acho que assim, é uma das melhores vantagens do EAD. Eu sou estudante EAD também. Além da minha faculdade de Biologia, eu faço Economia da Influência Digital, que é uma graduação 4D, na verdade. A gente tem toda a parte EAD com as aulas gravadas e toda semana tem encontros ao vivo. Então, tem essa flexibilidade, eu assisto a aula enquanto eu tô na cama, antes de dormir, ou enquanto eu tô tomando meu café da manhã, às 6 da manhã, às 10 da noite, então não tem essa limitação de horários e você também pode dar prioridades para as outras áreas da sua vida, ou se você tem que conciliar com outras responsabilidades, como família, trabalho, então é uma opção assim muito boa a se pensar, né? Eu acho que é uma das maiores vantagens do EAD, essa questão de ter a flexibilidade. A tal da disciplina. Essa eu acho que, depois da questão da flexibilidade, é uma das outras coisas mais importantes a se questionar. Porque todo mundo pensa, a faculdade EAD é mais fácil, tem menos exigências, né? Não tem ali aquela coisa do professor te enchendo o saco a hora todos os dias. Mas a real é que se você não tem autodisciplina suficiente, o EAD não é para você. Porque você precisa definir os seus horários de estudo, criar um cronograma de estudo, porque às vezes a gente não tem essa organização logo no início e só vai postergando e aquilo acaba virando uma bola de neve e você nunca faz nada e não consegue ir para frente com o curso. Porque tem atividades, tem provas, você precisa estar com as aulas em dia para conseguir absorver aquele conteúdo, né? Porque não faz sentido também você estar fazendo uma faculdade só por fazer, só por ter um diploma. Você tem que adquirir aquele conhecimento. E para isso, no EAD, você precisa da disciplina. Você precisa ter o seu foco. Você precisa encontrar uma maneira de focar, de definir as suas metas de estudo, de organizar um ambiente, ou então de definir quais os horários ao longo do seu dia você vai estudar, porque essa questão da disciplina é a mais importante no sentido de se você não é uma pessoa autodisciplinada e você quer fazer uma faculdade EAD, começa a desenvolver isso em você antes de começar a faculdade. Porque senão depois você não vai conseguir saber se planejar, não vai conseguir entregar as atividades, porque por mais que tenha essa flexibilidade, que era o que eu estava falando antes, em relação a horários, né? Não tem essa coisa de na segunda você tem tal matéria, lá, lá, lá. Você que tem que criar esse seu cronograma, digamos assim, né? Da grade curricular, com base nos dias da semana, nos horários, enfim, que você tem livre. Então, tudo depende de você. Tem um lado bom na faculdade presencial, tradicional, de o professor estar ali te cobrando porque você faz. E na faculdade EAD, quem tem que te cobrar é você mesmo. Entende? Você tem que saber que você precisa fazer aquilo, ter essa disciplina. Não tem, assim, palavra que represente mais do que isso. Tem que ter disciplina e constância. É a principal coisa. Então, tanto para desenvolver, por exemplo, na minha outra faculdade, eu tenho 11 matérias. Então, é muita coisa.
E os dias da semana são só 7, né? Então é mais ou menos aquela coisa, o que você faz da meia-noite às 6. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a fazer essa faculdade foi fazer um cronograma de que aula que eu ia, que matéria que eu ia assistir em tal dia da semana. E aí fui dividindo as matérias que são assim, geralmente com aulas mais curtas, eu colocava 2 ou 3 por noite. As matérias que eram mais longas, eu colocava 1 por noite. E assim eu me organizei e eu consegui dar conta de tudo. Inclusive de entregar as atividades, tudo dentro dos prazos, certinho, conforme tudo que for pedindo. Então tem que sim muito ter essa autodisciplina, principalmente no EAD, porque acho que quem teve a época da escola, também da faculdade, no período da pandemia, conseguiu perceber um pouco isso, né? Nós éramos os autores principais do nosso estudo, era nós que guiava o nosso estudo, a nossa maneira de estudar, nossos horários de estudar, e no EAD é exatamente a mesma coisa. Se você cogita fazer a faculdade EAD, também certifique-se de que você tem todo o acesso à tecnologia que é pedido quando você entra na faculdade. Geralmente você tem que assinar um contrato e nesse contrato vai dizer que você tem acesso a um computador, a um dispositivo, à internet, porque isso é muito importante, você ter uma internet boa, que não fique caindo todo o tempo, principalmente quando for aula assim ao vivo, né, como Google Meet, enfim, fica toda hora caindo ou toda hora travando, então a sua conexão precisa ser boa, enfim, ser certificado que você tem esse acesso à tecnologia para conseguir ter um bom proveito daquela faculdade. Outra coisa muito importante de você levar em consideração é pesquisar, se informar se na instituição que você está querendo entrar, ela oferece apoio e recursos, né? Tanto o apoio e suporte acadêmico quando você precisar, como tutorias, como bibliotecas virtuais, acessos, né, ao acervo da instituição, laboratórios virtuais ou alguma visita a algum laboratório, enfim, que são assim coisas essenciais para a faculdade de biologia. Essa outra faculdade que eu faço, tudo bem que ela não tem muito a ver com a biologia, né? Mas é uma instituição muito completa porque eles oferecem o que nenhuma outra graduação oferece. É a primeira graduação no Brasil sobre isso, né? Economia da influência digital. E eles têm um Community Manager, que a gente tem uma turma com 60 alunos, então um em cada estado do Brasil, mais ou menos. E a gente tem uma pessoa que tá ali o tempo inteiro ajudando nas dúvidas que a gente tem em relação ao curso, né? Boleto, biblioteca, acesso, não tá dando certo, o sistema caiu, o que aconteceu? Então, só respondendo essas nossas dúvidas não relacionadas especificamente ao conteúdo, mas à faculdade como um todo, né? Como acessar tal coisa, o que tem que fazer em tal... Enfim, então é muito importante a instituição oferecer esses recursos justamente para você ter mais flexibilidade e maior facilidade. Então essa questão das tutorias também é uma coisa muito interessante. Nós temos as aulas gravadas, as aulas ao vivo, que é com o professor que gravou a aula gravada, e tem as tutorias ainda, que elas são com o professor tutor. Então é um outro professor do que gravou as aulas gravadas, e ele vai tirar todas as nossas dúvidas em relação ao conteúdo, em relação às atividades que tem para entregar. Então é muito interessante toda essa organização da instituição, porque é justamente para nos dar esse apoio e esses recursos. A gente tem acesso a uma biblioteca virtual com todo o acervo que eles têm, com e-books, com os outros tipos de livro. Então é muito legal estar a par do que a instituição está ali para te oferecer. Outra coisa super importante para você estar atento é se informar sobre a qualidade da instituição, quanto à reputação dela, se ela é uma instituição credenciada, reconhecida no mercado de trabalho e principalmente reconhecida pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Então, eu já vi casos de pessoas que começaram a fazer uma faculdade EAD, fizeram, né, todos os trâmites, assinatura de contratos, enfim,
e era uma instituição que nem era reconhecida pelo MEC. E é muito importante ter esse reconhecimento, inclusive tem a nota que o curso tem, né? Foi avaliado pelo MEC. Eu acho muito interessante também a questão do autoconhecimento, de você se autoconhecer enquanto pessoa, enquanto a sua experiência de aprendizagem. Se você conseguiria aprender assim, de forma à distância, né, através só olhando aulas pelo computador, pelo celular, porque tem pessoas que se adaptam, que conseguem, que gostam das faculdades EAD, e tem pessoas que preferem o método tradicional dentro da sala de aula, com o professor na frente explicando e tirando as dúvidas à vontade. Então, tem muito essa coisa do autoconhecimento também. É claro que você pode começar, você pode testar como que vai ser, e se não gostar, tranca e pensa em alguma outra opção. Outra coisa muito legal também, muito legal assim, porque eu vejo as faculdades EAD como uma opção para quem não tem aquela faculdade na região, na cidade, enfim, perto de onde mora. Porque é uma coisa que não interessa em que lugar do mundo você tá, você pode fazer. Então não tem essa limitação espacial, geográfica, sabe? Então acho que isso é uma coisa muito legal. Então quem não tem a oportunidade de fazer a faculdade de biologia de forma presencial, porque não tem instituição, não tem faculdade na sua região, com certeza é uma opção viável, né? Levando todas essas coisas que eu já falei em consideração. Avaliar também qual a área que você quer seguir e quais são os requisitos profissionais exigidos por aquela área. Porque eu sei que, por exemplo, na área de saúde é exigido cursos que sejam práticos e que sejam presenciais. Então você vai fazer toda uma faculdade EAD e muitas vezes depois na área que você quiser atuar, ela não vai ser aceita. Você precisa ter uma faculdade presencial. Então isso também tem que levar em conta. E por último, custos. É sempre bom levar em consideração os custos que você irá ter com uma faculdade EAD ou com uma faculdade presencial, incluindo tudo: mensalidade, transporte, alimentação, se não tiver na cidade que você mora, aluguel, água, luz, os materiais didáticos, né, livros, enfim, às vezes precisa comprar. E na faculdade EAD, um computador, um bom acesso à internet ou um telefone. Então, levar em consideração tudo o que você iria precisar para cada uma das faculdades e analisar qual tem a melhor custo-benefício para você. A faculdade de biologia, então, nessa modalidade de educação à distância, ela pode ser uma ótima opção para pessoas que valorizam essa questão da flexibilidade de dias e horários, tem essa questão da autodisciplina do seu próprio aprendizado, mas é sempre bom fazer uma pesquisa bem cautelosa e cuidadosa, levando em consideração todas as coisas que eu falei aqui, para ver se é uma instituição que vai te oferecer um ensino de qualidade, que preza pelos mesmos valores que você, que pode atender os objetivos que você quer. Eu gosto das duas modalidades, tanto que eu faço as duas modalidades, mas para mim não tem nada melhor do que o presencial. Eu gosto de sentar, assistir aulas através do computador, de ter essa questão dos momentos ao vivo, mas é tudo uma coisa que fica meio abstrata, fica uma coisa longe, você não tem esse contato diariamente com todas essas pessoas, sabe? Então, pra mim, não tem nada mais caloroso e mais humano do que a faculdade presencial. Mas tem todos esses quesitos que tem que levar em consideração. É claro que até a questão das experiências na faculdade presencial, você vai ter experiências totalmente diferentes do que você vai ter na faculdade EAD. Se você optar por fazer o bacharel, quem sabe você não vai ter esse contato direto com os laboratórios. Às vezes tem algumas opções também, que é um curso semi-presencial, acho que é assim o termo, que é um pouco online, daí, por exemplo, tem algumas aulas no laboratório, então mais uma coisa para você se informar. Essa questão da licenciatura também, enfim, pra mim tá em sala de aula, por mais que esse método tradicionalista de 1000 anos atrás, um vendo a nuca do outro na frente, não seja o melhor método pra gente aprender, mas eu ainda prefiro
a forma presencial, sabe? Esse contato físico, poder estar junto dos seus colegas, então eu prefiro. Mas cada um tem que analisar conforme as suas necessidades, conforme a sua disponibilidade. Eu resolvi trazer aqui, então, assim, uma listinha de coisas mais básicas que você deve se pensar quando estiver se questionando ou cogitando fazer a faculdade de Biologia EAD. E é isso, esse foi o vídeo, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!